Bom, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente estava trabalhando. Então, a gente estava falando sobre as organelas celulares e a gente vai dar continuidade a essas estruturas nessa aula. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de célula, a gente sempre tem que lembrar que uma célula faz parte de um todo, né? Que uma célula não é uma estrutura isolada, a não ser quando você fala de um organismo unicelular, que esse organismo, então, vai ser uma única célula. Mas quando a gente pensa no corpo humano, a estrutura da célula, então, ela vai fazer parte de um todo. Então, eu tenho que lembrar que o sistema dos organismos, né, inclusive o nosso organismo, o organismo humano, ele é formado por órgãos. Esses órgãos são formados por diferentes tecidos. Esses tecidos são formados por várias células, né? E essas células são estruturas complexas que vão ter também várias estruturas que vão compor essa célula, que é o que a gente está vendo nessas aulas. Então, para a gente relembrar as estruturas básicas da célula. Então, a célula ela vai ser formada pela membrana plasmática, pelo citoplasma e pelo núcleo. Então, a membrana plasmática vai ser a estrutura que delimita a célula, que protege, controla a entrada e saída de substâncias. Então, a gente já falou de transporte ativo e transporte passivo, sendo que o transporte passivo ele não tem gasto de energia e o ativo tem gasto de energia, como vocês já viram na atividade anterior. E o citosol, ou citoplasma, então vocês podem encontrar as duas denominações, citosol ou citoplasma, que quer dizer a mesma coisa. Então, o citosol ele vai ser formado por uma estrutura gelatinosa, né, onde nessa estrutura estão imersas as organelas, as diferentes organelas. Cada organela realiza uma função na célula. E a parte central da célula, geralmente, o núcleo, né? Bom, o citoplasma ele vai ser formado pelo citoesqueleto. Então, o citoesqueleto é aquela rede de microtúbulos, né, e microfilamentos que vão dar suporte às organelas, que vão fazer com que as organelas fiquem fixas num determinado local na célula. Então, elas não ficam ali boiando, elas ficam fixas no citoplasma através desses microtúbulos e microfilamentos, que vocês viram na atividade anterior. E as organelas, que a gente já trabalhou: centríolos, ribossomos, complexo golgiense, retículo endoplasmático. E agora, nessa aula, a gente vai estar falando dos lisossomos, das mitocôndrias, dos peroxissomos e do cloroplasto. Então, aqui uma estrutura, uma visão geral, né, das organelas, do citoplasma. Bom, começando então pelo lisossomo. Então, o lisossomo são bolsas membranosas, né, que estão ali no citoplasma, várias no citoplasma, e essas bolsas membranosas elas têm origem no complexo golgiense, como a gente já falou anteriormente. Então, o complexo de Golgi, uma das funções dele é a produção dos lisossomos. Então, ele vai dar origem a essas bolsas que são os lisossomos. E o que essas organelas têm de especial? Ela contém enzimas. Então, enzimas que são proteínas especiais, que a função dessas proteínas é quebrar moléculas de substâncias. Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo da maltose, que ela é formada por duas moléculas de glicose. Então, uma enzima específica para a maltose, cada enzima é específica para a sua substância, vai se ligar a essa maltose e essa enzima vai ter o papel de quebrar a maltose. Ela vai quebrar e separar as moléculas de glicose que formam a maltose. Tá? Então, as enzimas elas têm essa função de quebrar substâncias, certo? E essas enzimas, então, vai fazer o processo na célula que a gente chama de digestão celular.
Então, a digestão celular nada mais é que a quebra das substâncias. E essa quebra das substâncias vai acontecer através das enzimas. Então, a digestão celular ela pode acontecer de duas formas. Ou ela pode ser por heterofagia, ou ela pode ser por autofagia. Vamos falar um pouco mais sobre esses dois tipos. Então, a digestão por heterofagia. Então, a digestão por heterofagia vai acontecer com partículas que vêm de fora da célula. Então, vai vir do meio extracelular para o meio intracelular. Então, ela vem de fora da célula. Essas partículas, elas podem ser partículas sólidas, como, por exemplo, micro-organismos invasores, que entram no organismo humano e precisam ser eliminados. Então, são partículas sólidas. Então, quando essas partículas são sólidas, elas vão formar uma bolsinha dentro da célula que a gente chama de fagossomo. E quando essas partículas são líquidas, alguma substância líquida, uma toxina, por exemplo, ela vai formar uma bolsinha dentro da célula que a gente chama de pinossomo. Tá? Então, aqui tem os dois tipos, né? As partículas líquidas e as partículas sólidas, tá? Então, ela vai entrar para dentro da célula por um processo, no caso da partícula líquida, chamada de pinocitose. E quando a partícula é sólida, ela entra na célula por fagocitose. Então, o que é isso? A membrana plasmática, ela vai englobar essas partículas, né? Então, observem que aqui a membrana, ela cerca essas partículas, essa membrana se fecha em torno dessas partículas e forma uma bolsinha, então, no caso da partícula líquida, de pinossomo, e no caso da partícula sólida, de fagossomo, tá? E os lisossomos dentro da célula, a gente vai ter de dois tipos. A gente vai ter o lisossomo primário, que é o lisossomo, a bolsinha que tem a enzima. Então, só tem a enzima ali, é o lisossomo primário. Quando esse lisossomo primário se funde com um fagossomo ou com um pinossomo para começar o processo de digestão, ela vai formar então uma estrutura que a gente chama de lisossomo secundário. Então, o lisossomo secundário nada mais é que o lisossomo primário que se fundiu a um fagossomo ou a um pinossomo, certo? E agora vamos falar um pouco então da digestão por autofagia. Então, a digestão por autofagia, ela vai acontecer quando a célula digere partes dela mesma. Então, são partes da própria célula que vão ser digeridas. Ah, mas para quê? Qual que é a intenção da célula digerir partes dela mesma? Nesse caso, seria em caso de organelas velhas, por exemplo, organelas que já perderam a sua função e precisam ser eliminadas da célula. Então, nesse caso, vai acontecer uma digestão por autofagia. Então, ela vai degradar, vai digerir partes dela mesma. E a bolsinha que se forma nesse caso é chamada de autofagossomo, tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Então, bolsas membranosas vão envolver uma mitocôndria que está velha, que precisa ser eliminada, perdeu a sua função. Então, essas bolsas envolvem a mitocôndria e formam, então, um vacúolo autofágico, que é o autofagossomo, que é o vacúolo que tem a organela que precisa ser digerida. Então, quando se forma esse autofagossomo, lisossomos primários, contendo as enzimas, vão se fundir a esse autofagossomo e vai formar um lisossomo secundário, nesse caso. Tá? E aí começa o processo de digestão, a organela vai ser toda degradada aqui, separada, e vai ser eliminada, tá? Então, o interessante é que esse processo de autofagia, digestão por autofagia, ele vai permitir a renovação da célula. Então, a célula consegue eliminar partes dela que estão velhas e produzir partes novas. Então, por exemplo, a mitocôndria, ela
ela consegue fazer autoduplicação, então ela produz mais mitocôndrias. Né? Então, uma mitocôndria velha vai ser eliminada, mas uma nova vai ser construída no seu lugar, vai ser formada no seu lugar. Então, esse processo de autofagia, ele permite a renovação da célula. Então, a célula consegue se renovar dessa maneira, certo? Muito importante é que, no caso, quando as substâncias são digeridas, tanto na autofagia quanto na heterofagia, aquilo que a enzima separou, mas é útil para a célula, serve para a célula. Então, por exemplo, ela separou e se formou ali moléculas de glicose. Glicose é uma substância útil para a célula. Então, a célula não vai jogar isso fora, ela vai aproveitar. Então, a célula aproveita para ela. Então, aquilo que a célula aproveita para ela vai ser colocado para o citosol e vai ser utilizado pela célula. Então, uma proteína que surgiu da digestão, que pode ser utilizada pela célula, vai ser utilizada, uma glicose. Então, várias substâncias que são formadas ali pelo processo de digestão, que a célula aproveita, ela pega para ela, recicla, né? Ela utiliza. E aquilo que não serve vai ficar num vacúolo, que é chamado de vacúolo residual, e esse vacúolo residual ele vai eliminar essa substância que não serve. Então, esse vacúolo residual ele é encaminhado para a membrana plasmática, ele se funde à membrana plasmática, e quando ele se funde para a membrana abre e permite que essas substâncias saiam da célula. Então, essas substâncias que não servem. Tá? Esse processo é chamado de plasmocitose. Então, plasmocitose nada mais é que a saída das substâncias que não servem para a célula do processo de digestão, certo? Então, da mesma maneira que a gente, como um organismo completo, a gente se alimenta e come diferentes alimentos e aquilo que não serve vai formar as nossas fezes e vão sair do corpo, na célula vai ser a mesma coisa. Aquilo que não serve vai sair da célula através da plasmocitose, certo? Bom, tem um processo interessante relacionado aos lisossomos, que é a morte celular. Então, a morte celular é um processo muito importante para a célula e os lisossomos é que vão promover essa morte celular através do processo de digestão. Então, a morte celular ela pode acontecer de duas formas, ou por apoptose ou por necrose. Então, quando esse processo acontece por apoptose, é quando a célula ela não é mais necessária. Então, a célula terminou o tempo de vida dela, nós temos várias células nossas que morrem todos os dias, então ela não é mais necessária, é uma célula velha, e ela vai sofrer o processo de apoptose, que seria um suicídio celular. Então, como que isso vai acontecer? A morte por apoptose, a célula ela vai se fragmentar, então vai formar pequenas bolsinhas com as estruturas dela, então ela se fragmenta todo, e outra célula vai fagocitar essa célula, vai colocar esses pedaços dela para dentro e vai fazer o processo de digestão e vai eliminar essa célula. Tá? Então ela se fragmenta toda e vai ser fagocitada por outra célula. No nosso corpo, tem células que fazem isso, que são chamadas de macrófagos. São células que fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, essas células fagocitam os fragmentos das células que sofreram o processo de apoptose. E também tem o caso da morte por necrose. Então, a morte por necrose ela vai acontecer quando uma célula sofre danos irreversíveis. Então, uma célula ela foi injuriada, ela sofreu vários danos. Então, essa célula ela também vai morrer, nesse caso, mas ela vai morrer através do processo de necrose. Então, ela também vai sofrer um processo parecido, né? Ela vai se fragmentar, nesse caso não formando bolsas, né? E vai sofrer uma digestão celular também. Os próprios lisossomos, nesse caso aqui da célula,
ele vai extravasar as enzimas dele, vai colocar as enzimas para fora e vai fazer a digestão dessa célula. Então, essa célula vai ser digerida nesse processo de necrose. Então, a necrose, ela sempre vai acontecer por fatores externos da célula, do corpo, né? E a apoptose não, a apoptose é um fator interno. Então, a célula não serve mais, ela vai ser eliminada. E no caso da necrose, a célula foi danificada por fatores externos. E aí, ela vai sofrer a morte celular. Então, a gente tem morte celular o tempo todo, por apoptose, por exemplo. Então, células nossas morrem o tempo todo e são repostas. Isso permite uma renovação das nossas células, de várias células que compõem o nosso organismo. Bom, outra organela que a gente vai falar são os peroxissomos. Então, os peroxissomos, eles são organelas membranosas também, tá? São estruturas arredondadas, bem esférica, e essas estruturas, elas vão degradar H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que a gente conhece como água oxigenada. Ah, professora, mas como isso? Como é que a água oxigenada vai entrar no nosso corpo? Não é que ela vai entrar. Vários processos que acontecem no corpo produzem peróxido de hidrogênio, produzem água oxigenada. E essa água oxigenada, ela precisa ser eliminada, porque para o nosso corpo, para a célula, ela é muito tóxica. E quem vai eliminar são os peroxissomos. Então, através de uma enzima também, chamada de catalase, essa catalase vai degradar o peróxido de hidrogênio, formando uma molécula de água e gás oxigênio. Tá? Então, ela separa, formando uma molécula de água e, um átomo de oxigênio. Tá? E aí, então, elimina esse peróxido de hidrogênio, certo? Bom, o peroxissomo ele tem outras funções, além de degradar o peróxido de hidrogênio. Então, uma dessas funções é a desintoxicação do organismo. Então, nas células hepáticas, que são as células do fígado, a gente tem muitos peroxissomos, porque esses peroxissomos lá nessas células vão eliminar várias substâncias que são tóxicas para o organismo. Então, ele vai degradar essas substâncias tóxicas. E isso acontece no peroxissomo. Uma dessas substâncias que é tóxica para o organismo é o álcool. Então, quem elimina o álcool do organismo é o peroxissomo. Então, o peroxissomo degrada o álcool nas células hepáticas, tá? Outra função é a produção de ácidos biliares. Então, os peroxissomos também estão envolvidos na produção de ácidos biliares. Os ácidos biliares, eles vão formar a bile, né? Que é uma substância que vai ser colocada dentro dos intestinos para auxiliar no processo de digestão. Então, no processo de digestão macro, né? Nesse caso. Então, eles vão atuar ali no intestino. E outra função é que eles regulam o processo germinativo das sementes. Então, as sementes, elas têm uma reserva de alimento para o desenvolvimento do embrião, que é a planta, né? Esse embriãozinho, para se desenvolver, ele vai precisar dos nutrientes que estão contidos ali. Então, ali na semente tem muitos lipídios. E os lipídios, eles vão ser transformados em açúcares pelos peroxissomos. Então, os peroxissomos transformam os lipídios em açúcares para o desenvolvimento desse embrião que está contido na semente. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o cloroplasto. Então, o cloroplasto, ele é uma organela que está presente só em organismos fotossintetizantes. Né? Os organismos que é mais comum para a gente, fotossintetizantes, são as plantas. Mas a gente tem também as algas, cianobactérias, que são micro-organismos, que também são fotossintetizantes, tá? Então, como que é a estrutura de um cloroplasto? Vamos lá. Então, o cloroplasto, ele é formado por uma dupla membrana, tá? Essa estrutura ovoide aqui, né? Ele tem uma dupla membrana, então uma membrana interna
que forma ele, e uma membrana externa. Então, dupla membrana, tá? Ele tem umas estruturas que parecem umas moedas, ó, tá vendo? Uma moeda em cima da outra. Essas estruturas são os tilacoides. Então, os tilacoides são essas estruturas que lembram uma moeda. E é nos tilacoides que vai acontecer o processo de fotossíntese, que é a função que o cloroplasto desempenha. Ele realiza a fotossíntese. E a fotossíntese vai acontecer nessa estrutura aqui, que são os tilacoides. Quando eu tenho um grupo de tilacoides, a gente chama de grana. Então, a grana é um conjunto de tilacoides empilhados ali, um tilacoide sobre o outro. Então, forma essa pilha formando a grana. E também nós temos o estroma. Então, o estroma é o conteúdo aqui do cloroplasto, né, entre as granas. E nesse estroma, a gente vai ter várias enzimas inclusive que vão atuar no processo de fotossíntese. Vai ter DNA, então o cloroplasto é uma organela que tem DNA também, tem um pedaço de DNA. Tem RNA, que é outro tipo de material genético, junto com o DNA. E também tem ribossomos aqui dentro. Só que esses ribossomos, eles são diferentes dos ribossomos que estão no citosol. É um ribossomo bem mais simples. Esses ribossomos, eles lembram muito os ribossomos que a gente encontra nos organismos procariontes, nas bactérias. Tá? Então, são estruturas bem simples que estão ali, ribossomos bem simples. Tá? Então, quando eu tenho aqui ó, uma grana em corte, eu consigo ver a membrana do tilacoide formando o tilacoide, né? Eu tenho membranas que são chamadas de membranas intergrana, porque uma grana vai se comunicar com a outra, estão vendo? Então tem uma rede aqui comunicando uma grana com a outra, então tem uma comunicação entre essas estruturas, então são as membranas intergranas. E a membrana do tilacoide, o lúmen do tilacoide, tá? Nas membranas do tilacoide é onde vai ficar umas proteínas chamadas de clorofila. Então, a clorofila, ela é um pigmento, vai dar cor, né? Um pigmento que tem cor. E além de dar cor, ela é a substância que vai conseguir captar a energia luminosa. Então, a energia luminosa ela vai ser captada pela clorofila. E essa clorofila, que é uma substância química, né, vai estar presente na membrana do tilacoide. E elas estão de forma organizada, então elas se organizam na membrana do tilacoide, formando o que a gente chama de complexo antena. Então, esse complexo antena aqui, na membrana tilacoide, vai captar a energia luminosa, certo? Bom, agora falando um pouco da relação de cloroplasto e fotossíntese. A gente não vai aprofundar o processo de fotossíntese. A fotossíntese é um processo extremamente complexo, né, com várias etapas, com várias transformações químicas, que a gente não vai aprofundar nessa aula. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho dessa relação do cloroplasto e o processo de fotossíntese, que é o que ele realiza. Então, vamos lá. Então, eu peguei esse mapa mental, né, da Escola Educação e dei uma adaptada para vocês nele aqui. Então, assim, o processo de fotossíntese, ele acontece para que ocorra a produção de energia. Energia é essa que vai ser armazenada em alimento para as plantas. Por isso, para os seres clorofilados, né? Por isso que a gente tem aquele negócio de dizer que a planta produz o próprio alimento. Realmente, ela produz o próprio alimento. Só que o alimento, ele vai servir para os organismos como fonte de energia. Então, nos alimentos eu vou ter uma determinada quantidade de energia e essa energia vai ser utilizada para as diferentes atividades de uma célula, né? Então, o processo de fotossíntese, ele vai acontecer para a produção de energia. Então, como eu falei para vocês, realizam
fotossíntese? Plantas, algas e cianobactérias, tá? O cloroplasto, ele contém a clorofila, né? E a clorofila, ela vai absorver e armazenar energia luminosa. Essa energia luminosa, a fonte dela é o Sol, né? Então, o Sol vai fornecer a energia necessária para que esse processo aconteça. E essa energia, ela vai ser absorvida e armazenada pela clorofila, tá? Então, só falando para vocês aqui, ó, a fotossíntese, ela tem duas fases. A fase fotoquímica, que é chamada de fase clara, que acontece durante o dia, e a fase química, que é a fase escura, que acontece durante a noite, tá? Então, a fase clara, ela acontece nos tilacoides, vai acontecer a absorção da luz solar, vai acontecer uma fotólise da água, é uma quebra da água e liberação de gás oxigênio. Então, na fase clara que você tem a liberação de gás oxigênio para a atmosfera. E acontece a produção de ATP. ATP é uma substância química que armazena energia. Então, no ATP vai ter armazenado a energia. Essa energia que veio através da luz solar, tá? Então, a ATP vai armazenar essa energia que veio da luz solar. A fase escura, ela acontece no estroma. Vai acontecer a síntese de glicose, a produção de glicose, que vai ser a fonte de alimento, que vai ser a fonte para retirada de energia posteriormente, nos outros processos que a célula vegetal vai realizar. Ocorre a fixação do gás carbônico, então para produzir glicose precisa de gás carbônico, então aqui acontece a fixação de gás carbônico, e essa fixação de gás carbônico ela vai acontecer através de uma enzima que é chamada de enzima Rubisco, tá? Então aqui a gente tem a equação geral da fotossíntese, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela, então a gente não vai falar dela agora, tá? Então o que vai acontecer vai ser a produção da glicose, a liberação de gás oxigênio e também a produção de água nesse processo. Então, a fotossíntese, a finalidade dela vai ser o quê? A produção da glicose e a liberação de gás oxigênio para a atmosfera, tá? A fotossíntese e a respiração celular, a gente tem que ter sempre em mente, são processos integrados. Então, a respiração depende da fotossíntese. A fotossíntese ela precisa acontecer para que aconteça a respiração, tá? Depois a gente vai fazer uma comparação entre esses dois processos. E aí eu acho que vocês vão entender um pouco melhor. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, elas são encontradas em todas as células eucarióticas, são organelas membranosas, também, dupla membrana, igual aos cloroplastos. Função é a respiração celular, né? Então, a gente tem sempre em mente o processo de respiração de forma macro. Quando a gente pergunta, quem faz a respiração? Pulmão, né? Vem na cabeça da gente. Mas, na verdade, o processo de respiração, ele é complexo e acontece nas células, dentro das mitocôndrias, tá? Então, tá aqui a mitocôndria bonitinha. Então, qual que vai ser o papel dos pulmões? Os pulmões têm pequenos saquinhos que são chamados de alvéolos pulmonares. E esses saquinhos, eles armazenam o ar, né? Então, a gente puxa o ar, é armazenado nos alvéolos. Nos alvéolos passa uma quantidade absurda de vasos sanguíneos e esses vasos sanguíneos vão captar o oxigênio que foi absorvido do ar. Então, o oxigênio que foi colocado para dentro e ficou nos alvéolos, quando o vaso sanguíneo passa o sangue, né, através da hemoglobina, que é uma proteína, essa hemoglobina ela se liga ao gás oxigênio que veio do ar e o sangue circula pelo corpo todo, levando esse oxigênio e distribuindo para as células. E lá nas células é que o negócio acontece, tá? Então, a mitocôndria, ela tem uma dupla membrana, né, como o cloroplasto.
A membrana externa da mitocôndria, a de fora, ela é lisa, ela é toda lisa. E a molécula, a membrana interna, ela é toda cheia de dobras. Essas dobras a gente chama de cristas mitocondriais. Então, as cristas mitocondriais são essas dobras que tem na mitocôndria, tá? E além das membranas, você tem a estrutura interna, que é o conteúdo, né, da mitocôndria, que é chamado de matriz mitocondrial. Então, na matriz mitocondrial, a gente vai encontrar, assim como nos cloroplastos, enzimas, várias dessas enzimas envolvidas no processo de respiração celular, então enzimas. Vai encontrar também DNA, então DNA dentro das mitocôndrias. E uma coisa bem interessante sobre esse DNA das mitocôndrias é que o DNA mitocondrial, ele é de origem materna. Por quê? Porque o espermatozoide que vai fazer a fecundação, o processo de fecundação, ele tem também mitocôndrias, só que as mitocôndrias dele são degradadas no processo de fecundação. Então, as mitocôndrias do espermatozoide não formam o zigoto. Quem vai formar o zigoto, as mitocôndrias que estão presentes no zigoto são as mitocôndrias que vieram através do óvulo, né, e não do espermatozoide. Então, todo o DNA mitocondrial, ele é de origem materna, veio das nossas mães, né? Tanto é que quando você vai fazer uma análise de DNA para comparar, para saber quem é a mãe, nesse caso, vai se extrair a molécula de DNA das mitocôndrias, né? Bem interessante isso. E também você tem RNA na matriz mitocondrial. E ribossomos. Ribossomos também simples iguais aos dos cloroplastos. Simples como das células procarióticas, tá? Então são ribossomos bem mais simplesinhos do que os ribossomos que a gente encontra no citosol. Bom, falando da função das mitocôndrias, que é a respiração. A gente vai falar um pouco sobre essa respiração. Então, o oxigênio que veio lá dos vasos sanguíneos, que vão ser deixados na célula, ele vai penetrar a mitocôndria, e esse oxigênio ele vai servir para fazer um processo químico que a gente chama de oxidação. Então, ele vai oxidar uma molécula de glicose. Essa molécula de glicose, ela vem dos alimentos. Então, para a gente obter energia para as nossas diferentes atividades, para as nossas células conseguirem executar tudo o que ela faz, ela vai precisar de muita energia, e essa energia ela vem através dos alimentos, de moléculas que são chamadas de glicose, que é um tipo de açúcar, tá? Essa molécula de glicose, ela contém muita energia. Então, ela tem muita energia entre as ligações ali de carbono que tem na molécula de glicose. E essa energia, então, ela vai ser liberada nesse processo de respiração e vai formar moléculas de ATP. Então, a energia da glicose vai ser transferida para uma molécula de ATP e vai ser armazenada nessa molécula de ATP. Então, o ATP é uma substância de energia, é um recurso de energia da célula. Toda vez que a célula precisa de energia para algum processo, ela vai utilizar uma molécula de ATP e vai pegar essa energia contida no ATP. É um processo químico, tá? A gente não vai entrar em detalhes nele, é um processo químico. E nesse processo químico ocorre a liberação de energia. Então, aqui só para vocês verem que não é uma coisa tão simplesinha o processo de respiração celular. Ele é complexo como a fotossíntese, só que a gente não vai entrar em detalhes no processo em si. Então, só para vocês terem uma visão geral. Então, a respiração celular, ela tem 3 fases, que é a glicólise, que é a quebra da glicose, que vai acontecer no citosol, e 2 fases que acontecem nas mitocôndrias, que é o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa, que acontece dentro da mitocôndria. 2 processos químicos, tá, pessoal?
O que é importante aqui mostrando, né, a visão acontecendo os processos dentro da mitocôndria e aqui a glicólise fora da mitocôndria. Então, essa rota metabólica, essa rota de transformações químicas, ela vai garantir a liberação de energia para a célula. E essa energia, ela é ATP. Então, é rendimento em ATP. ATP é energia para a célula. Então, a glicólise, ela vai render para a célula 2 ATPs. Então, 2 moléculas de energia, com energia, né? O ciclo do ácido cítrico, você tem 2 ATPs, né? E a fosforilação oxidativa, você tem a formação de cerca de 26 a 28 ATPs. Tá? Então, vai formar vários ATPs nesse processo. Então, você vai ter, por glicose, em torno de 30 a 32 ATPs. Então, é um processo bem rentável para a célula, assim, em questão de energia. Aí, esse ATP vai ficar armazenado e toda vez que a célula precisar, ela vai recorrer a ele. Então, para a gente comparar um pouco a respiração celular e a fotossíntese. Se vocês observarem, a respiração celular e a fotossíntese são processos inversos. Então, olha só, na fotossíntese vai absorver gás carbônico, então vai precisar absorver na atmosfera o gás carbônico para que ela aconteça e vai absorver a água. No processo de respiração, você tem a liberação de gás carbônico, então o gás carbônico ele vai ser liberado para a atmosfera e também vai ter a formação de água, tá? Então, ó, aqui entra no processo de reação química e aqui essas substâncias saem do processo. Então, é o inverso. Na respiração celular, para que ela aconteça, eu preciso de uma molécula de glicose e de gás oxigênio. O oxigênio ele vai servir para oxidar a glicose, como a gente falou antes. Então, vai absorver gás oxigênio. Na fotossíntese, vai produzir uma molécula de glicose, então ocorre a produção da glicose, e vai liberar para a atmosfera o gás oxigênio. Então, respiração celular e fotossíntese são processos inversos. No caso dos fotossintetizantes que fazem a fotossíntese, eles realizam a fotossíntese para armazenar energia nas moléculas de glicose para utilizar essa molécula no processo de respiração celular. Entendem? Então, a fotossíntese ela precisa acontecer para que o processo de respiração celular aconteça, no caso das plantas, tá? E a gente também, de certa forma, está interligado, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para expor para vocês. Eu espero que essa aula ajude vocês a entender, né, esses processos e que vocês tirem o maior proveito dela. Até a próxima, né? E bom estudo para vocês.